noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir nos replays, para quem está assistindo na gravação. Vamos aqui dar seguimento para a nossa jornada, seja protagonista da sua vida. Hoje é a nossa segunda live, vamos conversar sobre essa pergunta: como deixar as preocupações e viver? Vamos fazer aqui um resumo enquanto as pessoas estão entrando aqui, para quem vai assistir ao vivo, mas para vocês que sempre assistem também na gravação, e eu já deixo o convite para que vocês entrem no nosso grupo, na nossa rede do WhatsApp, a rede do Alto Amor, para que vocês possam ter lá também um momento comigo para conversar, para tirar dúvidas, enfim. Então, ontem nós falamos, na nossa primeira live sobre Seja Protagonista da Sua Vida, sobre 3 perguntas, né? Ana, minha querida professora linda, eu estou fazendo aqui um resumo sobre a nossa primeira aula de ontem, tá? Ontem nós conversamos sobre 3 assuntos, mas o tema principal, a nossa pergunta-chave ontem foi como ser quem quero ser. E, mais uma vez, esse ser que eu mencionei ontem não é o ser enquanto essência. Esse é um assunto um pouquinho mais para frente. A gente não vai entrar nesse momento na parte, né, espiritual. Cristina, boa noite, bem-vinda. Mas nós falamos também sobre qual o sentido das dores na vida. Como aprender com a dor. Então, essas 3 perguntas foram respondidas ontem. Na verdade, foram abertas, né, percepções e reflexões. E nós tivemos 4 assuntos ontem, né? Falamos sobre a jornada humana, sobre a lei do 3, a lei do 1, sobre máscara, identificação da persona, a diferença de dor e sofrimento e autoeducação. E hoje, dando sequência a tudo que nós já falamos ontem, para quem não está no nosso grupo, para quem não está no nosso grupo, na nossa rede do WhatsApp sobre o Alto Amor, né? Vocês já podem ir aqui na bio, no Linktree, e participe do nosso grupo, porque lá vocês podem ter um momento comigo, conversar, tirar dúvidas, perguntar não só da aula, né, anterior, mas a dessa aula de agora, que nós vamos conversar sobre como deixar as preocupações e viver. Lembrando que essa é uma série sobre seja protagonista da sua vida. E da mesma forma que eu perguntei ontem, eu também pergunto hoje, para que vocês escrevam, o que é que vocês acham que é ser protagonista da vida? Ser protagonista, ser o motorista ou ser o porteiro, como algumas linhas, né, terapêuticas gostam de falar. O que é que vocês entendem que é ser protagonista da vida? Né? Quem está aqui até então, Ana, minha professora querida, Baby Planner, e a Cristina que está aqui. Porque essa série, essa jornada que está acontecendo, é um primeiro encontro que eu estou tendo com vocês, para que a gente desenvolva, para que a gente aumente a nossa percepção, para que a gente reencontre a nossa percepção de amor próprio, de alto amor ou de alto encontro. Eu estou resumindo, né? Eu sempre falo isso, que eu resumo com a palavra desenvolva. Então, para que a gente desenvolva mais, para que a gente intensifique, para que a gente perceba o nosso alto amor, o nosso amor próprio, essa jornada nasceu. Então, eu vou estar tendo alguns encontros com vocês para falar cada vez mais desse tema. E hoje a gente vai estar conversando sobre 3 perguntas que vão estar complementando a nossa aula de ontem. E o nosso objetivo aqui nessa jornada é para que a gente comece a ter uma vida leve, para que a gente tenha paz. Porque o que eu observo nas nossas relações, e eu não falo só nos atendimentos terapêuticos em que me são confiados, né, as famílias que confiam em mim. Ana participou, eu acho que já deve ter 5 anos ou mais, né, Ana? Eu acho que foi 2015, uma das primeiras formações, olha a bônus chegando, uma das minhas primeiras formações dentro dessa área familiar, né, Ana foi essa minha professora linda que está aqui, me sinto muito homenageada de ter você aqui, eu acho que foi 2015, e de lá para cá eu sempre abrindo mais horizonte nesse caminho de formação. E eu posso dizer, olha a Alminha chegando, e eu posso dizer que as famílias que confiam em mim para os atendimentos, seja de educação ou seja no caminho terapêutico, é muito claro que... Oi Carlinha, bem-vinda! É muito claro o quanto que as nossas relações elas não estão sendo saudáveis. Então eu reforço mais uma vez, nós vamos dar seguimento ao que falamos ontem. Ontem nós já conversamos sobre esses 3 assuntos que foram muito importantes. Qual o sentido da dor, como aprender com a dor, como ser quem eu quero ser.
Mas hoje a gente vai estar conversando, né, como deixar as preocupações de viver, porque isso vai fortalecer a nossa caminhada, isso vai fortalecer que a gente consiga assumir, né, essa direção dessa vida, que a gente assuma esse protagonismo, que a gente assuma o controle da nossa vida, para que a gente tenha paz, para que a gente viva em paz, para que a gente tenha relações saudáveis, para que a gente tenha uma vida leve. Ninguém está aqui para ser infeliz, ninguém está aqui para sofrer, ninguém está aqui para estar na cruz. Não estamos aqui para reviver a história de Cristo, não estamos aqui para ficar na cruz sendo crucificado, sofrendo, carregando um monte de medo, um monte de culpa, um monte de punição. Não estamos aqui para isso. Esse não é o propósito que o Criador nos colocou aqui. Ele colocou aqui para que a gente tenha uma vida leve, sim, para que a gente tenha paz, sim, para que a gente tenha relações saudáveis, sim. Por isso, aqui estamos para mais um encontro, para conversarmos, né? Vai ser até sexta-feira. Amanhã, a pergunta-chave de amanhã é: por que ninguém me entende? Essa é uma pergunta muito comum, não só nos meus atendimentos, mas em conversas, né, de amigas, em conversas de rodas de mães, em conversas, enfim, de pessoa que se coloca à disposição de ouvir o outro. Aparece sempre isso: parece que ninguém me vê, parece que ninguém me entende, parece que ninguém me nota, né? A sensação é que as pessoas estão ficando invisíveis, e isso dá uma sensação de vazio para as pessoas e de uma dor muito profunda. A gente vai conversar amanhã sobre isso, porque ninguém me entende. E sexta-feira vamos falar sobre amar é uma decisão. Dentro de cada tópico desse, dentro de cada frase, né, temos assuntos para conversar. E hoje nós temos 3 frases. 3 frases que vocês vão guardar aí com vocês. 3 perguntas que, se ao final do nosso encontro aqui, se ao final da nossa live, não for respondido, não ficar claro para vocês, eu faço questão de conversar com vocês. O grupo, né, a nossa rede do Alto Amor, no nosso grupo do WhatsApp, que está aqui na bio, ele é para isso, para que as pessoas tragam, né, o que percebeu, o que entendeu, o que não entendeu, é para a gente fazer um processo de troca. Então, a primeira pergunta que nós vamos estar falando aqui hoje é: o que representa a morte em vida? A segunda pergunta é: como deixar de ser responsável por tudo? E a terceira, que é a nossa pergunta-chave, né, a pergunta que está aqui: como deixar as preocupações de viver? Para responder, e eu não me coloco aqui na posição de que eu tenho as respostas, tá? De forma alguma. Eu apenas divido as minhas percepções dessa minha caminhada aí de 6 anos praticamente, dentro do universo educacional, terapêutico e também espiritual. Então, eu separei 3 assuntos para que a gente fale dessas 3 perguntas. E o primeiro assunto é sobre as fases do luto. Eu não sei se vocês já perceberam, se vocês já conhecem, que existem 6 fases. O luto, ele tem... Dani, bem-vinda. O luto, ele tem 6 fases, né? Vou repetir só as perguntas aqui para que Dani possa acompanhar. As nossas 3 perguntas de hoje, tá, Dani? A primeira é: o que representa a morte em vida? Assim como ontem, eu deixei 3 perguntas aqui pra gente, e ao longo da nossa, né, explicação aqui, fique à vontade para ir perguntando, né, para ir deixando aí suas dúvidas. Se ao final da nossa aula aqui, da nossa live, do nosso encontro, não tiver nenhuma resposta aí dentro de vocês, se nada estiver fazendo sentido, levanta a mão, porque nós vamos conversar um pouquinho mais. Mas hoje, a primeira pergunta é: o que representa a morte em vida? A segunda pergunta é: como deixar de ser responsável por tudo? Ai, meu Deus, como essa pergunta cai, né? Como essa pergunta chega, né? Como as pessoas estão se sentindo sobrecarregadas. Principalmente esse nicho materno, né? A mulher mãe, porque o peso da responsabilidade de tudo, de todos, não é uma coisa exclusiva da mãe, de forma alguma. Mas está caindo esse peso muito grande na mãe. Mas sexta-feira, quando eu falar sobre amar é uma decisão, a gente vai entrar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre energia, um pouquinho sobre feminino. E a terceira pergunta é: como deixar as preocupações de viver? Então vamos lá. 3 perguntas, 3 reflexões, e para isso 3 assuntos maravilhosos que é difícil a gente esgotar em 1 hora, mas a gente vai aqui tentar, tá bom? Primeiro assunto é as fases do luto. Existem 6 fases. O luto, a perda,
a princípio da pessoa, perdemos um ente querido, perdemos uma pessoa, aconteceu a morte de alguém, né? Aconteceu o desencarne de alguém, nós temos o que chamamos das fases do luto. A primeira fase é o choque. A segunda fase é a busca dos culpados e raiva. A terceira fase é tristeza e culpa. A quarta fase é a busca do esclarecimento. A quinta fase é reorganização e aceitação. A sexta fase é reciclando a experiência em algo positivo. Eu acho que fica claro para todo mundo quando a gente coloca essas fases diante de uma morte de uma pessoa realmente, né? O luto propriamente dito. Perder alguém, perder um ente querido, perder um amigo, certamente faz com que a gente entenda essas fases, né? Primeiro a gente vai entrar no choque, né? Aquele momento em que a gente questiona, aquele momento que a gente realmente não entende, não consegue nem falar. Muitas vezes é um movimento tão para dentro, né? De silêncio total e de reclusão, porque a gente está vivendo essa primeira fase que é o choque. A segunda fase é a busca dos culpados ou raiva. Então a vida é injusta, o mundo é injusto, porque isso aconteceu, principalmente quando acontece os desencarnes trágicos, né? Aqui a gente pode falar em outro momento, porque nada acontece como não tem que acontecer. Mas aqui a gente não vai estar falando sobre isso, isso não cabe dentro do alto amor. Isso é um movimento mais... a gente vai chegar nesse momento à medida em que a gente fortalecer o nosso conhecimento e crescer, obviamente, em termos de expansão de consciência, a gente entra nesse lugar mais espiritual. Mas quando a gente perde uma pessoa por um acidente de trânsito, por essas mortes trágicas, aí a gente questiona, porque Deus, cadê Deus? Onde está Deus nessa hora? Essa vida é muito malvada, porque a pessoa era boazinha, como isso pode acontecer? A gente vive muito esse movimento, a segunda fase, que é a raiva. E também nós vivemos, Aline, bem-vinda, e também nós vivemos a busca dos culpados. Não, eu preciso entender o porquê que isso aconteceu, preciso achar o culpado. Essa é uma segunda fase que é muito clássica e muito forte quando acontece um desencarne trágico. A terceira fase é a tristeza e culpa. Então você já não está mais em choque e você já não está mais buscando nenhum culpado. E você já não está mais naquele movimento de que a vida é cruel. Só que você começa a viver uma tristeza profunda. E aqui a gente pode descambar até para uma depressão, né? Então eu começo a achar que a culpa de repente foi minha. Por que que eu não falei? Por que que eu não abracei? Por que que eu não conversei? Por que que eu não estive mais presente com essa pessoa? Tudo isso acontece nessa terceira fase. A quarta fase é a busca do esclarecimento. Olha que bacana. Então eu começo a abrir, né? Começo a abrir a mente e falar, peraí, deixa eu ver o que aqui pode ter acontecido no sentido de aprendizado, né? A gente já começa a se abrir e sair desse processo de dor, né? E de ficar nesse movimento da lamentação. A quinta fase é reorganização e aceitação. Então a gente já começa a aceitar, a gente já começa a lidar melhor com a morte. Talvez são os convites que nós recebemos de olhar o processo do desencarne de uma outra forma. E a gente já começa a questionar o que é a morte, o que é a vida, o que é a matéria, o que é o espírito. Algumas pessoas, porque ainda temos muitas que passam pelo processo de desencarne e não entra nessa fase aqui, né? Não se reorganiza. Aconteceu uma desconstrução, nós falamos ontem isso, lembra da autoeducação? Olha que nós falamos da quantidade de inputs que você recebe. Então você vai estar ouvindo opinião de várias pessoas sobre esse determinado acontecimento, né? Que é o desencarne de alguém. Então você recebe um monte de informação, mas se você não conseguir se afastar, né? Esvaziar a sua mente, você não vai conseguir entrar nesse processo aqui de reorganização e de entrar no movimento de aceitação. E a última fase, a sexta fase, é reciclando a experiência em algo positivo. É quando a gente começa a se perguntar mesmo, o que é que eu posso aprender com isso? O que é que isso tá para me ensinar? O que é que isso me engrandece? O que é que isso me ensina? Então essas são as 6 fases. Tá bom, mas o que é que isso tem a ver com essa nossa pergunta, como deixar as preocupações e viver? Como assim as fases do luto vai me ajudar a não ter preocupações e a viver? Porque nós só enxergamos
essas fases, muitas vezes, né, que tem pessoas que ainda não enxergam, mas saibam a partir de agora dessas 6 fases do luto: choque, busca dos culpados ou raiva, tristeza e culpa, busca do esclarecimento, reorganização e reciclando a experiência em algo positivo. São 6 fases que esse ser humano vai passar: choque, busca por culpado ou raiva, tristeza ou culpa, busca do esclarecimento, reorganização e aceitação e reciclando em algo positivo. Por que que isso é tão importante na nossa vida? Por que que isso é importante para que eu desenvolva o meu amor? Por que que isso é importante para que eu consiga viver? Porque isso aqui não acontece apenas no luto da matéria, do corpo de alguém. Isso acontece em inúmeras situações na nossa vida. Porque nós temos inúmeros lutos e nós não percebemos. Essas fases que alguém deu o nome de fases do luto, não é apenas o luto da morte do corpo de uma pessoa, mas representa todos os lutos que nós passamos quando a gente sai da infância, quando a gente sai da adolescência, quando a gente sai de um relacionamento, quando a gente sai de um emprego, quando a gente inicia uma nova jornada, quando a gente se muda. Olha, eu, por exemplo, estou no processo, eu estou exatamente numa mudança, né, onde eu estou passando por todo esse processo. Então a gente não percebe o quanto de fases que na nossa vida nós temos. E a gente entra fase após fase, fase após fase, sem viver cada fase e principalmente sem fechar os determinados ciclos, sem viver os lutos que cada fase representa, né? Então a gente começa a dar um exemplo aqui para vocês entenderem. As dificuldades do relacionamento geralmente tá relacionada, eu falo relacionamento porque as dificuldades com os cônjuges é o primeiro sinal dessas dores, né, que nós estamos trazendo e que em algum momento ele vem à tona. E vem exatamente no relacionamento. Já dizia Bert Hellinger que o nosso parceiro e a nossa parceira nada mais é do que a nossa criança ferida. Então a gente entra no relacionamento e aí começam a aparecer, né, essas dores. Uma possibilidade, é claro, é que nesse relacionamento atual a gente está vivendo sem ter fechado o ciclo do primeiro namoradinho, da primeira relação sexual, daquela pessoa com que você teve um afeto que foi intenso. A gente não fechou esse ciclo. Então, provavelmente, existe algo que pode ainda estar vivo. Não estou dizendo que a gente está aqui ainda cultivando sentimento pelo parceiro, pela parceira anterior. Mas significa que, de alguma forma, existe uma memória viva que está impedindo com que eu feche esse ciclo e abra um novo ciclo. E isso vai acontecer para tudo. Quando a gente sai da infância, é um ciclo que se fecha. E ontem nós falamos muito sobre isso. Quantos de nós hoje, quantos nós aqui na fase adulta ainda não estamos nos comportando como crianças? A criança que está lá chorando, querendo colo, com a carência ainda do pai e da mãe. Eu não estou dizendo que é uma coisa fácil. Não. Principalmente porque eu sou uma pessoa que também tem esses processos de infância, é óbvio, que aprendi a dialogar com a minha criança, e porque eu também estou do outro lado da mesa, onde eu atendo pessoas e eu vejo muito de perto, porque os processos terapêuticos comigo, eles são intensos, né? É como se a pessoa permite que eu adentre na alma da pessoa e eu adentro na alma da pessoa, né? Porque o objetivo, enquanto missão que cada um tem aqui, eu posso dizer que a minha é literalmente buscar o máximo de recurso para curar a alma dessa pessoa que em mim confiou. Então, inúmeras situações já vieram e eu consigo ver que isso não é fácil. Mas essa criança que não recebeu o colo da mãe, que não recebeu o colo do pai e que não conseguiu fechar esse ciclo, né, de ter aquela postura que falamos ontem, de entrar no quarto escuro, de dialogar com a criança, né, de abraçar essa criança, de falar, eu sei que foi difícil, mas eu sou adulta agora, né? Você está comigo, mas deixa que agora eu assumo. Então, se eu não fecho esse ciclo da infância, essa criança está aqui dentro de mim. Então, eu estou querendo o colo da mãe, do pai que eu não tive e eu saio projetando em todas as minhas relações.
Isso nada mais é do que um ciclo que eu não consegui fechar. Então, a escola, a faculdade, quando a gente sai, será que a gente fechou o ciclo da faculdade? Será que a gente fecha o ciclo com os nossos pais, que é uma das questões que mais atrapalha o nosso crescimento, né? A nossa expansão, o nosso amadurecimento emocional e espiritual? A postura de julgar, né? De julgar a mãe, de julgar o pai. Você não me deu, você não fez isso, eu não recebi. Esse movimento desse julgamento faz com que você não feche o ciclo. Mas que ciclo é esse, Jéssica? É o ciclo da gratidão. O ciclo de falar, mãe, muito obrigada, você me deu a vida. Pai, muito obrigado, você me deu a vida. Vocês me deram o que vocês podiam me dar. Quer dizer que foi fácil a infância? Não. Para algumas pessoas foi muito difícil, mas muito difícil. Só que enquanto eu não fechar esse ciclo e entrar no movimento de gratidão, entrar no movimento de respeito e ter dentro de mim essa mãe, esse pai, do jeito que eles são, eu não consigo fechar esse ciclo. E o que é que acontece se eu não fecho esse ciclo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui só da mãe, que é uma das questões mais fortes que eu venho atendendo. Tanto faz a mãe ou o homem ou a mulher, tá? Eu não fecho o meu ciclo com a minha mãe. Eu, homem ou mulher, tá? Independente. Se eu não fecho esse ciclo com a minha mãe, se eu não estou com ela em paz, com respeito, né, com a reverência de que eu recebi a vida através dela, eu vou ter sérios problemas com a manifestação da minha energia feminina. Seja eu mulher ou seja eu homem. A mulher vai ter as suas dificuldades na energia feminina, como por exemplo, miomas, vários problemas de útero, problemas na mama, problemas nas relações, porque a energia feminina é nutrição. E o homem, ele também vai ter dificuldade com a energia feminina? Vai, porque nós temos energia masculina e feminina, certo? Como é que o homem vai ter dificuldade se ele não fecha o ciclo com a mãezinha dele? Ele não consegue demonstrar afetividade. Ele não consegue ter uma postura adulta com emoção. Então a gente está cansada de ver, né? Quem não conhece aí os homens explosivos e impulsivos? Então são alguns exemplos do quanto que nós precisamos reconhecer as fases. E nós precisamos reconhecer a fase que nós estamos passando. Se eu estou no movimento de choque, de raiva, de tristeza, de busca, de reorganização, ou se eu já estou reciclando a experiência em algo positivo, para tudo, gente, para tudo. No relacionamento, com os filhos, no trabalho, tudo é preciso reconhecer a fase, o momento que você está vivendo, em que fase você está vivendo. É preciso se abrir e é preciso fechar esses ciclos. Eu falei da mudança que eu estou fazendo. Eu estou já numa nova casa e só para exemplificar, como que seria não fechar o ciclo da minha antiga morada, né? Depois eu apresento para vocês essa nova morada, que inclusive tem a ver com esse processo aqui, de me abrir para um trabalho online, né? De me abrir para novas experiências, né? De me abrir para um trabalho digital de uma forma mais intensa. Porque eu vim justamente para poder ter, né, um escritório. Se eu não fecho o ciclo da minha antiga morada, vocês acham que eu vou conseguir dar o devido desdobramento dessa morada, seja vender ou seja alugar? Não. A casa vai ficar empacada, porque eu não consegui fechar esse ciclo, porque eu simplesmente não consegui agradecer a tudo que eu vivi nessa casa, né, fazer todo o movimento de aceitação, de reverência e simplesmente agradecer. Quando a gente faz isso, é uma espécie de pozinho mágico, a gente libera assim, ó, puff, e a gente se abre para o novo. Então eu libero para que as coisas fluam e eu consigo também me permitir novas experiências. Então esse é um exemplo para que vocês percebam a necessidade de reconhecer as fases e de fechar os ciclos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente já começa a responder essa primeira pergunta. O que representa a morte em vida? Será que agora a gente já não entende? Quando eu falo o que representa a morte em vida, é o quanto de nós não estamos mortos.
mas numa experiência completamente viva. Nós estamos com todas as nossas faculdades mentais, estamos com todas as nossas faculdades aqui em perfeito estado, mas nós estamos com ciclos abertos, nós não estamos fechando os ciclos, nós não estamos passando pelas fases, reconhecendo as fases, fechando todos os ciclos, então a gente vai ficando fragmentada. Eu fico fragmentada, é o fragmento da Jéssica mulher, é o fragmento da Jéssica filha, é o fragmento da Jéssica esposa, é o fragmento da Jéssica mãe, é o fragmento da Jéssica profissional. Eu não consigo ser inteira, eu não consigo estar inteira em nada. Então eu não vou conseguir estar inteira nas minhas relações, eu não vou conseguir estar inteira no meu trabalho, estar inteira com os meus filhos, eu não vou conseguir ter as relações saudáveis que nós estamos aqui nos comprometendo a ter. A vida é um renascimento, a vida é um eterno renascimento. A gente não nasce só lá na hora que sai da barriga da mamãe, não, gente. A gente renasce o tempo todo. Todos os dias é uma possibilidade de renascimento. Então, quando eu percebo que a vida é um ciclo, eu começo a responder o que representa a morte e vida. Então, se vocês estão com a sensação de que está tudo parado na vida de vocês, está tudo estagnado, é porque tem ciclos que precisam ser fechados, porque a vida é um verdadeiro ciclo. E quando a gente entende que a vida é um renascimento constante, o tempo inteiro eu me abro, eu passo por uma experiência e eu fecho essa experiência. São ciclos que a gente passa o tempo todo. Eu começo a perceber que eu renasço várias vezes. E com isso eu aprendo a deixar ir o que precisa ir. Deixa ir o que precisa ir. A gente começa a aprender tempo e ritmo. Aí eu começo a reconhecer o tempo das coisas e o tempo das pessoas, o ritmo das pessoas. Porque eu consigo ter as minhas experiências, né? Eu consigo sentir as experiências, viver, passar pelas experiências, sentir, fechar as experiências. É como se eu morro em cada experiência. E olha que o feminino é isso, né? Esse processo da morte mensal que acontece e do renascimento mensal. Então, se eu percebo que existem processos que não é só a morte material, a morte do corpo, mas que existem muitas mortes, né? Inúmeros lutos e são inúmeros convites de renascimento, nós já respondemos a segunda pergunta. Como deixar de ser responsável por tudo? Quando eu deixo ir o que precisa ir. Quando eu passo pelo meu processo, pelas minhas fases, pelo meu luto em cada etapa, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir colocando aqui. Ludmila entrou, Gabriela entrou, sejam bem-vindos. Podem colocar aí as perguntas que vocês estão tendo esse primeiro assunto que eu quis trazer para vocês, que é as fases do luto, para que a gente tenha certeza que a vida é um ciclo. E se a vida é um ciclo, eu preciso também compreender que eu sou cíclica. Então, eu também tenho um processo de nascer e morrer. Nascer e morrer. E muitas vezes as coisas morrem, as relações morrem e a gente ainda está insistindo. Quantas relações já não estão mortas, mas as pessoas estão ali ainda, com a dificuldade de encerrar esse ciclo. Então, esse relacionamento, me desculpe, é um relacionamento fadado a muita dor. Porque é manter duas pessoas que já estão mortas, ou que seja apenas uma parte, mas quando uma parte morre é porque as duas partes já chegaram, vamos dizer assim, ao seu luto, né? Então a gente está mantendo uma coisa, acreditando que ainda está vivo essa dinâmica, essa unidade, né, desse relacionamento, por exemplo, quando na verdade já houve a morte. Então é estar morta em vida, né? Então é muito importante compreender isso, e principalmente que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu ritmo. Um outro assunto que eu quero conversar com vocês é expectativa. Se a gente for pensar bem, tudo é uma grande expectativa nessa vida, né? Tudo é uma expectativa. Eu espero que o outro fale, que o outro faça, que o outro haja, que o outro faça. Tudo é uma expectativa. Eu tenho uma expectativa do comportamento do filho, da filha, do marido, da esposa. Eu tenho uma expectativa de vida profissional. São muitas expectativas. Só que essas expectativas, elas estão
vivas porque existem as nossas projeções. Então, eu estou projetando na minha vida profissional, eu estou projetando no meu relacionamento, eu estou projetando na minha mãe, no meu pai, eu estou projetando nos meus filhos, eu estou projetando o tempo todo. Eu estou projetando e esperando que o outro faça o que eu quero, que ele fale o que eu quero e por aí vai. Só que essas projeções, o que muita gente não consegue perceber, é que elas estão, na verdade, falando da nossa falta. Né? Essa projeção é o que nós esperamos do outro. E essa projeção, ela acontece porque é a minha falta. Vamos trazer o exemplo de ontem, né? Aquele clássico exemplo da pessoa que está identificada com a máscara, que está identificada com a persona, né? Com o ego, de que ela só é amada quando ela faz pelo outro. E aí eu acho que eu tenho que fazer tudo por todo mundo, não só em ações, em atitudes, mas também com questões materiais. Você certamente conhece pessoas assim. Nós acreditamos que temos que fazer tudo por todos e também dar tudo para todo mundo. O que essa pessoa tem de falta dentro dela, a ponto dela estar tão identificada com essa máscara e ela viver, né, nessa identificação? Por isso falamos ontem da jornada humana, né? É preciso que eu permita que a lei, a terceira força neutralizante atue para que eu comece o meu processo de retorno, né? A essência. O que essa pessoa está em falta? O que vocês acham? Eu preciso fazer por você, para que você me veja. Eu tenho uma falta dentro de mim. Muito provavelmente é a falta daquele olhar daquela mãe que não teve, é o olhar daquele pai que não teve, é aquele momento de conversa, é aquele momento de nutrição que não aconteceu. Ah, Jéssica, mas por que tudo cai no pai e na mãe? Porque essa é a grande missão da família. Essa é a grande missão do pai e da mãe. É receber esse ser, é educar esse ser, é nutrir esse ser, dar a esse ser todos os recursos que essa pessoa vai precisar para que ela siga a sua vida. E a gente passa por um processo de repetição, né, que são chamados de setênios. A cada 7 anos é um movimento de repetir o que aconteceu ali na primeira infância. Quer dizer que somos fadados a repetir para o resto da vida tudo que aconteceu nos primeiros 7 anos de vida? Não, e para isso nós estamos aqui. Por isso que nós estamos aqui, por isso que existem caminhos terapêuticos, caminhos de autoconhecimento, caminhos de auto-amor, para que a gente consiga compreender o que aconteceu naquela infância, para que a gente consiga fazer aquela metáfora de ontem, entrar no quarto escuro. Mas eu não tive o amor que eu achava necessário, porque esse é um assunto também que cabe mais pra frente, mas eu não recebi o amor da minha mãe, eu não recebi o amor do meu pai, pelo menos do jeito que eu precisava. E eu ouvia provavelmente muito, né, do meu pai e da minha mãe, que eu não podia me comportar daquela forma, que eu dava muito trabalho. Então eu começo a criar uma máscara onde eu mudo completamente o meu comportamento para que a mamãe e o papai falem: ai, como você agora tá uma criança educada, né? E aí essa criança vira um adulto e ela tem uma falta de um afeto genuíno ainda, né? Daquele afeto materno, daquele afeto paterno que não aconteceu. Então essa minha falta, ela vai ser projetada nas pessoas. Então eu vou me relacionar provavelmente com mulheres, fazendo uma projeção daquela figura materna. Eu vou projetar nos homens a projeção da minha figura paterna. E é provável que essa pessoa projete no seu parceiro, né, se for uma mulher, no sexo masculino, o pai que não teve. Então são essas mulheres, trazendo o exemplo da mulher, que o seu marido, o seu parceiro, ela vai colocar ele no lugar de pai. Então vai ser aquela relação que não é um equilíbrio, né? Ela está fazendo uma relação como se ele fosse o pai. E isso nada mais é do que as nossas dores que não estão sendo curadas, que estão sendo projetadas no outro. Então, mais uma vez, se eu estou no movimento de projetar a minha falta, eu não vou conseguir estar inteira nas relações. Eu não vou conseguir dar esse primeiro movimento de viver
de viver uma vida leve. Eu não vou conseguir ter relações saudáveis, eu não vou conseguir ter paz. Eu gosto muito de falar essas 3 simples, né, e profundos objetivos, porque todos nós queremos, todos nós necessitamos ter paz, ter uma vida leve e ter relações saudáveis. Mas enquanto eu não olhar para as minhas faltas, eu vou continuar nesse movimento de projetar no outro. E se eu projeto no outro, eu vou ter uma dificuldade muito grande de relacionamento, eu vou ter uma dificuldade muito grande de comunicação. São aquelas pessoas que não conseguem falar o que querem, né? Você senta, você faz um processo, às vezes terapêutico, e a pessoa só fala o que o outro faz de errado. Mas ele faz isso, mas ela faz isso, ele faz isso, ela faz isso. E fala, mas o que você quer exatamente? O que é que você deseja exatamente? É muito difícil essas pessoas falarem o que elas querem exatamente, porque o que elas querem é exatamente a sua falta. Só que muitas vezes nós não estamos reconhecendo essa falta. Porque eu deixei a criança trancada lá no quarto escuro, lembra? Que falamos ontem. Então, eu preciso ter a postura, mais uma vez, é preciso ter a postura de falar, olha, daqui em diante, eu vou ser protagonista da minha vida, eu não quero mais viver sofrendo, eu não quero mais viver na base de culpa, de medo, de frustração. Eu cansei de carregar esse mundo nas minhas costas, cansei de estar sofrendo pelos outros, cansei de achar que a vida é um crucifixo. Eu quero viver de uma forma leve, eu quero ter paz sim. Quando a gente fala eu quero, isso é uma postura, é você quem fala. Você fala, olha, a partir de agora, quer saber? Eu quero ser feliz e simplesmente vou assumir a minha vida, vou ser protagonista da minha vida. Isso não quer dizer que eu vou desrespeitar as pessoas à minha volta, isso não quer dizer que eu vou simplesmente sair falando a verdade para todo mundo. Não é isso, ninguém está falando aqui de ser ignorante ou de ser rude. A gente está falando de ser verdadeiro consigo, que é esse renascimento do seu amor próprio. É conseguir olhar para você, olhar para a sua história e trazer a sua história para dentro de você, porque o que nós estamos fazendo é negando a nossa história, excluindo a nossa história, deixando essa criança lá chorando sozinha no quarto escuro. Se eu estou negando a minha história, quem é que eu sou? Quem é Jéssica se eu nego a minha própria história? Ah, Jéssica, mas é difícil olhar para a minha história. Eu sei que é difícil, por isso existem inúmeros profissionais para te ajudar a desenvolver esse movimento de alto amor. Porque quando eu falo, eu quero ser protagonista da minha vida, eu quero ser o motorista da minha vida, né? Como muitas pessoas falam, é quando você decide desenvolver, né? Fortalecer o seu amor. E isso vai acontecer apenas quando você tem a postura de falar, eu, daqui em diante, quero ser feliz. Eu gosto muito de falar em alguns atendimentos, né? Algumas pessoas sabem, quem já fez algum trabalho comigo, eu sempre crio uma espécie de mantra. E as pessoas aprendem rápido isso comigo. A gente declara o tempo inteiro, eu, aqui e agora, decido ser feliz. Eu, e aqui e agora, agradeço tudo e todos que vieram antes de mim. Mas a história de vocês é de vocês. E a minha história eu vou construir. Eu, aqui e agora, decido ser feliz. Porque isso faz com que a dor da minha mãe fique com a minha mãe, porque a história dela é dela. A história sofrida do meu pai é do meu pai. Eu não posso carregar a dor dos meus antepassados. Isso também é um assunto lindo que pode vir em outro momento. Mas acreditem, enquanto vocês não tiverem essa postura de falar aqui e agora eu assumo o controle da minha vida, porque eu quero ser feliz comigo, ser feliz com meus filhos, eu quero viver em paz. E o nosso último assunto, o terceiro e último assunto é sobre apego. Apego, ele tem 2 vertentes, né? Eu acho que, só para ficar muito claro aqui para vocês, apego, ele tem uma vertente muito forte no movimento mais espiritual. A gente precisa falar de apego com uma consciência espiritual, né? Mas isso não cabe aqui agora. Aqui agora eu quero falar numa consciência mais de desenvolvimento de amor próprio, tá? Quando a gente caminha, desenvolve, fortalece, né? Abre esse peito e fala, agora eu me amo, né? Falar eu me amo não é se olhar no espelho e falar, olha, hoje eu tô bonita. Não, falar eu me amo é quando você faz uma coisa feia pra caramba, quando você erra,
você simplesmente fala, pisei na bola hoje, mas tudo bem, o que é que eu posso aprender com isso? Deixa eu ver de que forma que eu posso mudar. Deixa eu ver o que é que eu posso fazer de diferente. Ou seja, eu deixo o chicotinho, eu deixo essa coisa de, eu errei, eu sou uma péssima mãe, eu errei, eu sou uma péssima esposa. Esquece isso. Porque quando a gente aprende mesmo o alto amor, quando a gente aprende de verdade a se amar, a gente reconhece que nós somos seres que têm qualidades, mas que também têm as suas, vamos chamar, né, de defeitos, entre aspas. Nós começamos a reconhecer que nós somos esses seres que oscilam na luz e nas trevas, no sol e na lua, no dia e na noite, no masculino e no feminino. Nós não somos seres perfeitos. Então, quando eu reconheço isso, e quando eu erro feio, quando eu piso na bola, eu falo, pisei na bola, hein? Mas tá bom. Deixa eu ver o que é que eu posso fazer de diferente, o que é que eu posso aprender com isso. Quando a gente começa a aprender com os nossos erros, observe que eu já saí da postura da vítima, da culpada. Ai, meu Deus, isso não é se amar. Isso é ser escrava de dor. Ninguém aqui quer ser escravo de dor. Minha proposta com vocês nessa jornada é que vocês saiam dessa escravidão de dor e que vocês aprendam esse movimento de passar por um erro, sim, porque nós vamos errar e muito ainda, porque senão ninguém estaria aqui, tá? Vamos só combinar isso. Então, se a gente está aqui é porque tem erros que a gente vai passar, só que a gente precisa aprender a dialogar com esses erros. Quando eu desenvolvo essa postura, eu erro, eu reconheço o meu erro, mas eu não me puno por isso, eu não me culpo, mas eu aprendo a dialogar com eles. Inclusive para tudo, para a doença, para tudo, para todas as dificuldades que vocês olham nessa vida. A gente olha para as dificuldades e dialoga com elas. Isso é o verdadeiro amor próprio. E é esse o meu convite para vocês, tá? Então, apego, do ponto de vista espiritual, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas apego, aqui eu quero só falar sobre 2 pontos, que é... E aí a gente responde a nossa última pergunta, né? Porque já falamos sobre o que representa a morte em vida e como deixar de ser responsável por tudo, ok? Eu quero só que a gente comece a compreender, dentro de apego, que é a clássica pergunta de quem eu sou. Então, falar de apego tem a ver com essa compreensão de quem eu sou. E quando a gente faz essa pergunta, é muito interessante, né? Quem é você, Jéssica? A gente fala, bom, eu sou filha de não sei quem, esposa de não sei quem, mãe de não sei quem, eu trabalho nisso. Não, isso não é você, né? E aí você faz a pergunta de novo, quem é você? Eu tenho 30 não sei quantos anos. Não, isso não é você. Né? Apego, ele está muito ligado nessa compreensão que a gente precisa ter de quem nós somos. E aqui, nesse momento ainda de alto amor, porque esse é um assunto é um movimento até mais de uma consciência espiritual, mas aqui a gente vai falar sobre valores. Quem é você enquanto valores? E isso vai nos levar a uma outra pergunta que vai te ajudar a responder quem é você, que é, qual é o seu papel aqui? Qual é o seu papel aqui? Você acha que você está aqui para acordar, trabalhar e dormir? Acorda, trabalha e dorme. Acorda, trabalha e dorme. Acorda, arruma a casa e dorme. Vocês acham que é esse o papel? Isso é muito pouco. Para quando a gente lembra da jornada humana que falamos ontem, lembra do círculo? Lembra da lei do 1? Lembra que tudo está interligado e que nós somos uma unidade caminhando para o entendimento de unicidade. Então, se nós somos eu não estou aqui para viver de forma isolada e egoísta. Apenas acorda, trabalha e dorme, acorda, trabalha e dorme, acorda, trabalha. Esquece isso. Então, continua se fazendo essa pergunta para você. Qual é o meu papel aqui? Quando a gente se pergunta qual é o meu papel aqui e quais são os meus valores, a gente começa a caminhar para esse entendimento de unidade. E a gente começa a responder que o único caminho de construção e de elevação, na verdade, é o desapego. Porque vamos combinar, né? Que muitas pessoas, muitas, trabalham um bocadinho, né? Junta muita riqueza e me falem, o que é que a gente leva? Qual é a riqueza que a gente leva? Né? Que riqueza é essa que você leva com você? Qual é o bem que você vai levar quando você passar pela morte da matéria e for para um outro plano? Então,
Quando eu começo a entender os meus valores e o meu papel, eu começo a trazer, né, esse entendimento de unidade. E aí eu começo a entender que eu faço parte de um todo, que eu faço parte de uma coisa muito maior e que simplesmente há uma interligação de tudo. Então eu começo a compreender que a única forma de me crescer, né, o único caminho de construção e de elevação, na verdade, é o desapego. E aí eu começo a compreender, então eu não sou dona dos filhos, por exemplo. É um grande desafio para os pais, principalmente para as mães, compreender que essa criança, ela não te pertence. Você recebeu, você deu sim para receber essa criança, ela deu sim para vir para sua, né, para você como pai, como mãe, mas com a missão de educar, com a missão de dar a essa criança valores, para que ela possa depois fazer a sua caminhada humana. Né? Quando você percebe que, bom, então eu não sou os bens materiais, eu não sou dono de nada nem ninguém, eu não sou responsável por nada nem ninguém. Então estou começando a compreender o que é desapego. E a gente começa a compreender, eu não controlo nada, eu não controlo ninguém. Quando a gente está começando a nossa jornada de desapego, para que vocês comecem a pensar, né? Será que eu sou uma pessoa desapegada? Qual é a relação de vocês com o tempo? Pensa aí. Dentro das suas 24 horas, como é que você se relaciona com o tempo? Porque aquelas pessoas que brigam com o tempo, que vivem querendo controlar o tempo, são pessoas que ainda estão apegadas. E apegadas a várias coisas, né? Apegada não necessariamente a questões materiais, mas apegada ao controle, pessoas que ainda estão na rigidez, pessoas que ainda estão conectadas exatamente no controle. Não, porque eu controlo. E a gente está aqui para aprender que a gente não controla. A gente não controla as pessoas. A gente não controla nem os filhos. E a gente passa uma vida inteira aí para perceber isso, né? A gente educa, a gente orienta, a gente dá o melhor para essa criança. Mas essa criança vira adulto uma hora. E essas escolhas passam a ser desse adulto. E reconhecer que esse adulto está fazendo as suas escolhas, né? E reconhecer de uma forma verdadeira, permitindo que esse adulto faça as suas escolhas, é a maior prova de elevação emocional, né? E espiritual. E de desapego. Mesmo que seja um caminho que você perceba que vai ser um caminho de dor. Mas é o caminho da pessoa. Entende? Então esse é o desapego. E a gente fica muito presa nessa questão de controle, de rigidez, e simplesmente esquece de praticar o desapego. Porque o desapego é a nossa total compreensão dessa completude que nós somos. Lembra de novo da lei do 1? Lembra desse círculo? Lembra dessa unidade que nós somos? Isso significa que nós somos inteiros. Nós temos que aprender a completude, como já falava o maravilhoso Platão, para quem quer estudar um pouquinho de filosofia. Lindo. Completude. O que nós estamos tentando compreender é que nós não somos fragmentos. Eu não sou o fragmento disso, da mãe, da mulher, da filha, da esposa. Não, eu preciso ser inteira. Inteira como mãe, inteira como esposa, inteira como mulher, inteira como profissional. Porque assim eu vou estar inteira nas relações. Só quando a gente desenvolve, né, essa caminhada do desapego, a gente consegue ter completude. E quando a gente está nesse nível de desapego, de completude, a gente compreende que não há rigidez, que não há controle, que cada um tem seu tempo, que cada um tem seu ritmo, que cada um tem o seu nível de consciência emocional, mental e espiritual. Que você pode estar na frente de um adulto, mas que ainda é uma criança emocionalmente. Que pode ser um bebê espiritualmente. Então, quando a gente consegue começar, né, essa consciência do desapego, que está ligado com os nossos valores e com o nosso papel, é porque nós já estamos caminhando para essa compreensão da completude. E aí eu deixo de botar em você as minhas faltas. Eu deixo de projetar em você o que eu não tenho. Porque eu já estou inteira. Eu já estou inteira comigo. Tudo que eu preciso está em mim.
Agora eu preciso, obviamente, buscar caminhos, buscar recursos, buscar profissionais, buscar, enfim, formações. Eu sou uma pessoa que particularmente busco absurdamente pela minha necessidade, né, que inclusive é uma necessidade de contribuição. Então, são livros, são cursos, são workshops, são formações, terapia, claro, todo terapeuta tem que ser terapiado. Como é que nós vamos curar pessoas se nós não estamos curados, né? O maior erro que a gente faz é entregar a nossa alma, o nosso coração a uma pessoa que não está podendo ainda entrar no movimento de cura, né? Mas tem a pergunta final, dentro dessa linha de apego, que eu quero muito que vocês compreendam, que está ligado com a compreensão de quem nós somos em termos de valores de papel, que vai te dar o seu entendimento de unidade. Tem uma pergunta que eu acho muito linda para a gente encerrar. Imagina que você não vai estar mais aqui nesse plano material em algum momento, certo? E aí se pergunte, quais são as lembranças que as pessoas terão de você? Né? Comece a se perguntar, e quando eu sair desse plano material? Amanhã eu não vou estar mais aqui, por exemplo, né? Pronto. Voltei ao plano espiritual, voltei à minha casa. Né? Isso a gente conversa depois, em outro momento. O que é que a minha filha vai ter de lembrança de mim? O que é que meu filho vai ter de lembrança de mim? Quais são as lembranças que os meus vizinhos vão ter de mim? Quais são as lembranças que os vizinhos vão ter de mim? Quais são as lembranças que as pessoas vão ter de mim? Isso é o que você está deixando nas pessoas. Porque é isso que definitivamente importa, é a lembrança que você deixa no outro. Porque o que você deixa no outro são os seus valores. É o seu papel, é o seu valor. Isso é o que você deixa no outro. E isso está ligado com essa compreensão de tudo que a gente falou aqui agora, né? Das fases do luto, da expectativa, da projeção, do seu encontro com a sua falta, da sua postura e da sua coragem, né? É como se em algum momento a gente precisa sair dessa infância. Chega de ser essa criança que está lá chorando. Chega, simplesmente acorda e fala, basta! Opa! De hoje em diante eu só quero felicidade. Não que a felicidade seja contínua e perene. Mas é uma postura, eu decido. Né? Então, quando você se pergunta quais são as lembranças que as pessoas vão ter de mim, isso responde quais são os valores que você está semeando nas pessoas. Né? O papel que você está semeando nas pessoas. E com tudo isso, a gente responde essa nossa última pergunta. Como deixar as preocupações e viver? E eu gostaria que vocês respondessem. Diante de tudo isso que nós falamos aqui, como deixar as preocupações e viver? Para quem não está no nosso grupo, para quem não está no nosso grupo do WhatsApp, que é a nossa rede do Alto Amor, lá vocês podem tirar dúvidas, lá vocês podem perguntar, conversar um pouquinho mais comigo, né? Adoro conversar com vocês, adoro. Quem está no grupo sabe que eu sou muito aberta, né? Não garanto responder de forma rápida, mas eu respondo de forma verdadeira. Sempre que eu respondo é de forma verdadeira. Então, venha para o nosso grupo, tá aqui na bio, né, do nosso Instagram, vocês acessam ali aquele Linktree, e tá logo no iniciozinho ali, grupo, venha para a rede do Alto Amor, tá bom? Lá vocês podem perguntar sobre os assuntos que nós falamos hoje, as fases do luto, expectativa, projeção. Projeção é um assunto, linda, muito obrigada, Vanessa. Chegou no finalzinho, mas amanhã você pode assistir e botar suas perguntas lá no grupo, tá? Projeção é um dos assuntos mais fortes, né? Para quem gosta de estudar a linha freudiana. Podemos falar mais sobre apego, né? Então podemos conversar muito mais no nosso grupo. Acesse aqui, tá? Na bio, tá bom? A nossa rede de Alto Amor. Deixa eu ver o que é que vocês botaram aqui. Eu acho que tem perguntas. Expressar gratidão é necessário para fechar os ciclos? Não necessariamente, Carla está perguntando, não necessariamente expressar gratidão, mas o que você precisa é estar dentro de você com a certeza que esse ciclo foi fechado. Só que geralmente quando a gente tem essa percepção, essa compreensão de que aquilo encerrou, a gratidão ela acontece praticamente como consequência, né? Aquilo encerrou para mim, aquilo finalizou para mim, então é como se
automaticamente, ao fazer um movimento de reverência, ao fazer um movimento de chegamos ao fim, foi bom, tudo como foi, é como tinha que ser, tá cada um no seu lugar, né? Cada um encontrou o seu lugar, nós conseguimos viver as experiências. Automaticamente as coisas começam a... Entrou Anne. A gratidão, ela é uma consequência. Mas pode acontecer situações que o fechamento do ciclo, ele foi a própria morte material, por exemplo. Não necessariamente vai acontecer gratidão, mas eu vou ter que dar um espaço dentro de mim. E isso sim, todo fechamento de ciclo pode não ter a gratidão, mas necessariamente eu tenho que ter um espaço dentro de mim. Como é que eu me despeço de uma pessoa, por exemplo, de uma morte material, para que eu consiga fechar esse ciclo? Essa pessoa vai ter um espaço dentro de mim, né? É como se essa memória ela vai estar viva. O que mais vocês têm de pergunta? O que é que vocês colocam para mim aqui de como deixar as preocupações e viver? Vamos fazer agora aqui um resumo de todos os nossos assuntos. Como deixar as preocupações e viver com esses assuntos que nós falamos hoje, com que nós já falamos ontem, que ontem já teve muito assunto bacana. O que é que vocês trazem? O que é que vocês acreditam que é necessário para deixar as preocupações e viver? Vocês percebem que nós estamos sobrevivendo? Vocês observam isso nas relações de vocês? Quando vocês olham assim, né? Sua família, o seu local de trabalho, né? Seus vizinhos, enfim, quando você olha as pessoas à sua volta, vocês têm a sensação que as pessoas estão sobrevivendo? As pessoas estão sobrevivendo. As pessoas não estão vivendo. Por que elas não estão vivendo? Conversamos a falar sobre isso aqui. Os dias passam sem perceber, porque está faltando essa percepção que eu falei aqui, né? Para que os dias não passem sem que as pessoas percebam, isso é uma vida vazia. O dia passa que eu nem percebo que o dia passa. Me desculpe, mas a sua vida deve estar muito triste. Isso deve ser uma vida muito vazia. O que é que está faltando aí? Está faltando você se perguntar qual é o meu papel, quais são os meus valores, o que é que eu quero deixar no outro de lembrança, o que é que eu quero deixar de legado. E eu não estou falando legado de deixar uma coisa grande, não. Mas o que é que você está construindo nas suas relações? O que é que você está construindo nos seus relacionamentos, né? Como deixar as preocupações e viver, vivendo cada fase, vivendo os ciclos, fechando os ciclos, renascendo a cada dia, percebendo que cada pessoa tem o seu tempo, o seu ritmo, deixando de projetar no outro aquilo que te falta, aprendendo a se comunicar, tendo a postura de decidir que você quer assumir a sua vida, que você quer ser feliz, né? Como deixar as preocupações e viver, descobrindo quais são os seus valores. Quais são os seus valores? Quando alguém perguntar para você agora quem é você, não vai mais falar de quem você é filha, de quem você é mãe, com o que você trabalha. Isso não é você. Isso é como você está se manifestando. Mas me fala de você, né? Me fala dos seus conteúdos, dos seus recursos, dos seus valores. Porque quando você fala dos seus valores e do seu papel, você deixa as preocupações e consegue viver. Quando você desapega, começa a praticar o desapego, você deixa as preocupações, desapega das questões materiais, desapega das obrigações, desapega do controle, desapega da rigidez. Tudo isso está te impedindo de viver. Ó, resumão. Beijo, muito obrigada. Amanhã tem mais. Amanhã vamos falar sobre por que ninguém me entende. Venha para o meu grupo, vamos conversar mais lá na rede do Alto Amor. Tá na bio aqui do Instagram, tá? Beijo!